Olá, meus irmãos, a paz do Senhor, estamos aqui novamente para mais uma aula da Escola Bíblica Dominical da CPAD. Nós estamos hoje iniciando o nosso segundo trimestre de 2026. E como eu já passei para os irmãos, nós estaremos falando sobre os homens dos quais o mundo não era digno. Ou seja, nós estaremos falando sobre o legado de Abraão, de Isaac e de Jacó. Serão aulas maravilhosas, eu não tenho dúvida disso. E é uma aula bastante extensa, é muita informação que nós temos para passar para os irmãos, mas vamos por etapa. Eu passei para todos os irmãos aí um compêndiozinho de tudo que será dado nessas nossas 13 aulas, nas 13 aulas que nós teremos neste trimestre, e eu espero que todos participem e assim passem a conhecer de uma maneira mais aprofundada todo esse legado, como nós já falamos de Abraão, Isaac e Jacó. Mas vamos lá, meus irmãos, vamos dar início à nossa aula de hoje. E sem mais delongas, nós falaremos aos irmãos sobre esse assunto que é muito importante e eu tenho certeza que vai acrescentar muito à nossa fé. E nós podemos iniciar já lá em Gênesis 11, está um pouco fora desse texto que nos é proposto aqui, mas já eu falo sobre ele. Nós podemos iniciar lá em Gênesis 11, ou seja, capítulo 11, no versículo de 26 a 31. Ali nós vemos, meus irmãos, que Abrão, mais tarde chamado de Abraão, filho de Terá, era irmão de Arã, também era irmão de Naor. Ele foi foi na época marido da estéril Saraí, mais tarde chamada de Sara. Ele era tio de Ló, que era filho de Arã, seu irmão, meus amados irmãos. E Arã, ele morreu ainda lá em Ur dos caldeus, local onde ele teve o primeiro chamado. E aqui vale para nós também ressaltar para os irmãos que Ur dos caldeus era uma cidade muito próspera. Ela tinha uma arquitetura ali monumental, maravilhosa para aquela época, é claro, meus irmãos. Mas era uma cidade muito próspera, muito boa. E ali, meus amados irmãos, Abraão servia a outros deuses. Isso está lá em Juízes, no capítulo 24, no versículo 2. E isso fica muito claro naquele versículo ali. Ele servia a outros deuses. E também que, embora isto, ele foi chamado por Deus, ele recebeu um chamado de Deus e ele obedeceu a este chamado. E assim ele partiu em uma jornada. De uma maneira geral, nós já conhecemos basicamente toda a historicidade de Abraão, não é verdade? Mas hoje nós estaremos nos aprofundando um pouco mais em cada uma dessas fases para que nós possamos tirar disso lições que venham a acrescentar na nossa relação com Deus, meus irmãos. Abraão, ele é uma das figuras centrais da Escritura Sagrada. Ele é um exemplo de fé, um exemplo de obediência, um exemplo de perseverança, que nós já sabemos, não é verdade? A sua história, ela começa quando Deus o chama ainda lá em Ur dos caldeus, pedindo a ele que deixasse a sua terra, que ele deixasse a sua parentela também, e tudo o que lhe era familiar ali, indo a um lugar que ainda lhe seria revelado. Olha, meus amados irmãos, que dificuldade. Nós estaríamos prontos para receber um chamado de Deus e irmos para um lugar desconhecido, que nós não sabíamos aonde não saberíamos ainda aonde seria. É muito difícil, né? E Abraão, meus irmãos, sem questionar, obedece. Sem questionar, ele obedece e dá cumprimento a tudo isso. E essa sua pronta obediência marca toda a sua jornada com Deus. E nós todos sabemos e vamos aprender hoje que essa jornada ela não seria fácil. E não somente hoje, em todas essas aulas desse trimestre. Essa jornada ela não seria fácil, não. Nesta jornada, meus amados, Abraão ele enfrentou diversas lutas,
diversas incertezas, isso além de longos períodos de espera pelas promessas de Deus. Ele lidou com a fome na terra, com vários conflitos familiares, como a separação de Ló, lidou até com batalhas, como nós todos sabemos, mas uma das maiores provas pela qual ele passou, nós podemos afirmar isso, foi a demora que existiu no cumprimento da promessa que ele recebera de Deus de um filho. Ele e Sarai, né? Sara, sua esposa, eles eram avançados de idade e quando ele recebeu essa promessa, para os irmãos terem uma base, eu acredito que já saibam, mas para que os irmãos tenham uma base, ele recebeu essa promessa com 75 anos de idade. E esta promessa só se cumpriu aos 99 anos, ou seja, 24 anos depois. Vejam, meus amados, o tempo de espera é o tempo de Deus. Né? Mas, mesmo embora todas essas coisas que nós mencionamos e falamos, embora tudo isso, ele continuou caminhando, ele continuou aprendendo a confiar em Deus a cada dia. Ele foi assim obedecendo e enfrentando todas estas circunstâncias com uma verdadeira fé em Deus. E é por isso que ele é chamado o pai da fé. Ocorre, meus amados, que o ponto mais alto da sua obediência, é quando Deus pede que ele sacrifique Isaac, ou seja, o seu filho da promessa, aquele filho pelo qual ele esperou os 24 anos e que seria a sua promessa de que ele herdaria toda a benevolência de Deus em si, através de toda a sua família, e que ele seria pai de multidões, né? Ele teve que oferecer o seu filho em sacrifício a pedido de Deus, algo extremamente difícil. Mas Abraão, como pai da fé que é, ele se dispõe a obedecer, né? E aí, com isso, nós percebemos que ele tinha uma fé absoluta em Deus, uma fé irrestrita em Deus. Uma fé que inabalável, meus amados irmãos, porque ele cria que Deus ele era poderoso até mesmo para ressuscitar o seu filho, se fosse necessário e se fosse o caso. E assim, obedecendo, ele ofereceu o sacrifício. Ele foi, subiu ao monte, todos nós conhecemos essa historicidade toda, e assim ele ofereceu o sacrifício, mas no lugar de Isaac. Deus, vendo a sua fé e vendo que ele verdadeiramente iria dar o seu filho em sacrifício, Deus proveu ali naquele momento do sacrifício um cordeiro e assim confirmou essa aliança eterna com ele e com todos nós, meus irmãos. Irmãos, a essência da vida de Abraão está na sua fé, porque ele creu contra a esperança, ele confiou naquilo que era invisível, ele se firmou ali na palavra de Deus. A sua fé, meus irmãos, não era apenas um sentimento que oscila, um momento está alta a fé, um momento está com a fé abalada. Não. Ela era firme, ela era convicta e vivida. Ele vivia de verdade aquela fé. Era uma prática de obediência contínua e de entrega em todos os sentidos. E é por isso que ele é chamado de pai da fé, como eu já falei para os irmãos. E isto vem e serve de modelo para nós, meus amados, para todos nós, para todos aqueles que desejam viver uma vida alinhada com Deus. Isso é muito simples de entender, de aprender, não é verdade? É um ensino bastante edificante, mas de fácil entendimento, né? Em nossos estudos nesse trimestre, nós iremos aprender que a verdadeira fé, ela envolve obedecer, e muitas vezes esse obedecer é até mesmo sem você estar entendendo, né? Sem que você entenda as coisas. Nós vamos perceber que a verdadeira fé, que através dessa verdadeira fé, nós devemos perseverar, porque virão e nós teremos sim dificuldades.
né? Nós precisamos, meus amados, aprender a confiar em Deus, porque Deus ele cumpre tudo o que ele promete. Ocorre que é no tempo certo. Não é no momento que eu quero, não é no momento que você quer, é no tempo certo. Mas vamos lá. O texto sugerido para nós, para essa nossa aula de hoje, está em Gênesis 12, de 1 a 9. Gênesis 12, de 1 a 9. E vocês vejam que eu já comecei conversando com os irmãos no texto de Gênesis 11. Não é verdade? Foi a nossa introdução, foi dentro do texto de Gênesis 11. Mas vamos lá, agora já entrando no texto que nos é passado para que nós entremos nesses estudos com ele, nós podemos dizer que este texto, né, e o contexto dele, a perícope dele, marca o início da sua jornada com Deus, ou seja, da jornada de Abraão com Deus. Abrão, né? A jornada de Abrão com Deus, revelando os princípios fundamentais da fé e obediência, como nós já falamos com os irmãos, acabamos de explicar. As promessas de Deus, elas eram poderosas, pois fariam parte, né, de Abraão e fariam de Abraão, meus amados irmãos, uma grande nação. Essas promessas o abençoariam e engrandeceria o seu nome. E por meio dele, por meio de Abraão, todas as famílias da terra seriam abençoadas. Nós não podemos nos esquecer disso. Nós hoje somos aqui abençoados devido a esta promessa de Deus a Abraão e a todo este povo. Abraão, meus amados, ele responde como? Como nós já falamos, obedecendo. E aí ele parte, conforme a palavra do Senhor, levando a sua esposa Saraí, seu sobrinho Ló e todos os seus bens. Vale aqui, meus irmãos, acrescentar que segundo nós lemos em Atos 7, 2 e 3, na pregação de Estevão ali, ele já havia sido chamado, ou seja, Abraão já havia sido chamado lá em Ur dos Caldeus. Lá em Ur dos Caldeus, de onde ele se deslocou para Harã, só que ele se deslocou com a sua família, com seu pai e com todos eles. Mas voltando, só fiz esse adendo para que vocês entendam, porque às vezes você pode achar que lá não tem citação nesse texto, não tem citação que ele foi chamado em Ur dos Caldeus, mas nós temos essa citação lá em Atos 7, versículo 2 e 3. Amados, me achei novamente aqui, ao chegar em Canaã, já tinha saído ali de Harã, e ao chegar em Canaã, Deus novamente reafirma esta promessa. Né? Deus aparece a ele dizendo que daria aquela terra à sua descendência. Como resposta, meus irmãos, Abraão ele edifica altares ao Senhor durante esse trajeto, essa caminhada naquela região. Primeiro ele edifica um altar ali em Siquém e depois entre Betel e Ai. Há estudiosos que dizem que ele utilizou altares que já tinham ali, mas são coisas paralelas, não vou entrar nesse assunto, mas para que vocês tenham conhecimento, existem estudiosos que dizem que ele utilizou de outros altares que já existiam ali. Se existiam altares ali, muito provavelmente eram altares pagãos. Então ele pode ter se utilizado, porque aonde o cristão vai, ora e apresenta, aquilo se torna uma coisa de Deus. Então é cabida, sim, esta linha de estudo. Mas, prosseguindo, ele demonstra com isso, meus amados, com essa edificação que foi feita a Deus, ele demonstra com essa edificação de altares muita adoração, uma gratidão, uma comunhão muito grande com Deus. E assim ele passa a invocar continuamente o nome de Deus durante a sua jornada. E vemos nesses relatos que são feitos 3 verdades essenciais. Isso fica muito claro. A primeira é que o chamado de Deus exige desprendimento. O chamado de Deus, ele de fato exige desprendimento. Nós aprendemos também desprendimento, só para quem não conhece
essa palavra, desprendimento é você se desapegar. Existe desapego, você não pode estar apegado a nada, não. Né? Existe também que nós percebemos com isso também que a obediência ela abre caminho para o cumprimento das promessas. Então, nós recebemos promessas, nós temos promessas, temos, mas nós precisamos ouvir a palavra de Deus e obedecer. Então, a obediência ela é crucial para que se cumpram as promessas que foram feitas. Nós vemos também que a fé, meus irmãos, ela se expressa em adoração. Você precisa adorar a Deus. É uma coisa constante em meio à caminhada de Abraão, independente das tribulações. E tem que ser uma coisa que marque também na nossa vida, independente da maneira que nós estejamos vivendo ou do que nós estejamos passando, nós precisamos adorar constantemente a Deus, meus amados. Com isso, nós entendemos que o chamado de Deus é um convite à fé. A fé. E como eu falei para vocês, o desprendimento, meus amados, é desapego às coisas, é o altruísmo, ou seja, é aquela ausência de ambição, é a generosidade, digamos assim, é uma nobreza de caráter. Não é você deixar de viver, é você viver abundantemente, porém segundo a palavra de Deus, como nós falamos sempre. Assim agiu Abraão, meus amados, e assim devemos agir cada um de nós que estamos na busca do Senhor continuamente. Porque o chamado de Deus exige essa renúncia, exige que nós sejamos separados, exige que nós nos santifiquemos continuamente, exige que nós tenhamos confiança e muita fé no nosso Senhor Jesus Cristo, em Deus nosso Pai e no Espírito Santo que nos atende com tanto carinho, nos consolando, nos confortando. É dessa maneira. Meus amados, Deus, às vezes, Ele não revela tudo de imediato. Nós vimos isso. Nós já vimos isso. As bênçãos elas vão vindo. Se nós formos por esse caminho, nós podemos dizer que lá em Atos 7, 2 e 3, Deus aparece a Abraão em sua terra, ainda lá em Ur dos Caldeus. Lá em Ur dos Caldeus. E aí, passado o tempo, nós vemos também que em Lucas 14, 33, né? Há uma enfática disposição a dizer para cada um de nós que aquele que não renuncia a tudo não é um verdadeiro discípulo. Abraão fez isso, ele renunciou a tudo e prosseguiu, obedeceu o chamado de Deus. Hebreus 11, 8 também diz que pela fé Abraão partiu sem saber para onde ir, então ele prosseguiu neste caminho. Então as coisas elas vão acontecendo e Deus vai se revelando a cada um de nós. Não é de uma vez. Não é de uma vez. Portanto, queridos, a verdadeira fé começa com a obediência. Mesmo sem que você conheça o todo. É desta forma, irmãos. Quando se tem fé e nós colocamos, ou quando se tem fé e se coloca ela em ação, isso coloca a cada um de nós que estamos atendendo a esse chamado num patamar diferente de relacionamento com Deus. Isso vai te levar à obediência, da mesma maneira como fez Abraão. Abraão, ele não ouviu passivamente a voz do Senhor. Ele agiu imediatamente ao entender que era a voz do Senhor. A fé, meus irmãos, ela não é apenas um sentimento. A fé é uma tomada de posição, é você entrar em ação. Portanto, como nós falamos sempre, a fé sem obras é morta. Você tem fé, você crê, você acredita, então você vai fazer as suas obras. E nós já aprendemos quais são as obras. Não é você trabalhar de empregado para ninguém. Nós já falamos o que é as suas obras, não vou repetir. Temos aulas anteriores que explicam. Eu acredito que no contexto de todo o nosso estudo nós vamos entender um pouco mais sobre essa relação da fé e das obras, né? Então, mas só para colocar estudos que nós já demos anteriormente, que
me volta aqui à mente, lá em Tiago 2, versículo de 1 a 26, diz que diz claramente que a fé de Abraão é confirmada com obras, ou seja, a obediência, é você seguir o caminho, é você agir conforme determina Deus. Essas são as nossas obras. Entre tantas outras coisas, nós vemos também que ele creu contra a esperança, meus irmãos. Lá em Romanos 4, 18 a 21, ele fala dessa maneira, né? E que da mesma forma que ele, nós devemos também entregar o nosso caminho ao Senhor. Porque a obediência é a prova visível, meus amados. A obediência e as obras ali é uma prova visível de uma fé invisível que nós temos, porque é uma coisa espiritual. Todos nós, meus irmãos, temos uma promessa de Deus, e esta promessa está fundamentada na nossa fé. Essa promessa está fundamentada e ela fundamenta também a nossa fé. Porque somente quem tem fé recebe a promessa de Deus. É dessa maneira. Para Abraão, meus amados, nós vemos ali claramente 7 promessas. 7 promessas ficam muito claras e muito especificadas ali. Acredito que até mais poderíamos mencionar, mas ele recebe a promessa de que ele seria uma grande nação, que ele teria o seu nome engrandecido, que ele seria abençoado, que Deus o abençoaria, ou que Deus abençoaria aqueles que o abençoarem e amaldiçoaria aqueles que o amaldiçoarem, que ele seria, que nele seriam benditas todas as nações, as famílias da terra, que ele viveria sempre sob a proteção divina e que ele teria uma influência espiritual global. Nós vemos isso claramente, Gênesis capítulo 15, versículos 5 e 6, onde Deus confirma a promessa e Abraão crê de fato. Nós vemos em Gálatas 3, 8 e 9 também a promessa que vai alcançar todas as nações. Em Hebreus 6, de 13 a 15 também nós vemos que Deus garante a sua promessa com juramento, meus amados. Portanto, meus irmãos, a fé se sustenta nas promessas e não em circunstâncias e não em casualidades. É desta forma. E assim, Abrão, começar a chamá-lo de Abraão já desde agora, vamos dizer assim, né? Mas vamos, para que eu pare de evitar de falar Abrão e Abraão, então vamos Abraão. Né? Abraão, ele constrói altares, que é símbolo da comunhão e dependência. E aí ele adora a Deus, mesmo sem ver o todo da promessa cumprida. E assim nós devemos agir também. Assim nós devemos agir também. Nós devemos louvar continuamente, como ensina o Salmo 34, no versículo 1, como ensina João 4, no versículo 23, Romanos 12, no versículo 1, onde vemos que nós devemos ser o quê? Sacrifícios vivos ao Senhor. Irmãos, quem tem fé de fato entende que nós devemos adorar durante todo o processo e não apenas no momento da conquista. Isso fica muito claro. Neste estudo, meus amados, nós vemos que Deus ele abençoa a Abraão de uma forma pessoal. Está escrito lá, te abençoarei. E também de uma forma relacional. Né? Abençoarei aqueles que te abençoarem. Nós vemos também a bênção universal posta a todas as famílias. Mas fique atento com uma coisa. A bênção proferida a Abraão, ela chega aos gentios. Sim, ela chega aos gentios, conforme Gálatas 3, no versículo 14. Essas bênçãos, meus amados irmãos, nós precisamos estar atentos para isso. Elas alcançam apenas aqueles que obedecem, aqueles que têm essa comunhão, esse relacionamento com ele. Está em Deuteronômio 28, no versículo 2, isso fica muito claro, meus irmãos. Entenda que Deus ele não abençoa
a pessoa apenas para poder possuir a sua vontade, mas sim para transbordar na pessoa a si próprio. E assim ele impactar as outras pessoas. Essa é a nossa missão, essa é a nossa caminhada, é isso que ele pede de nós. E assim nós aprendemos com a fé de Abraão que a obediência ela precede o milagre. A obediência precede o milagre. Agora, o que sustenta a caminhada é a promessa. Nós temos uma promessa, nós temos que prosseguir. Nós vemos que a adoração, ela nos fortalece durante esta jornada. E também que a bênção de Deus, ela tem um propósito coletivo. Um propósito coletivo. Se nós pararmos para analisar, meus amados, e fizermos uma análise básica, aqui eu vou fazer básica porque nós não temos tempo, e eu estou sintetizando toda a historicidade para os irmãos. Se nós fizermos uma análise básica do capítulo 1 ao capítulo 11 de Gênesis, nós temos ali 5 maldições principais. 5 maldições principais. Nós não podemos falar que são apenas, nós temos essas 5 principais, ou seja, a maldição da serpente em Gênesis 3:14, a maldição da terra, que está em Gênesis 3:17. Nós temos a maldição que foi posta sobre Caim em Gênesis 4, Gênesis 4, 11 e 12, e a maldição de Canaã, lá em Gênesis 9, no versículo 25. Né? Só que aí nós temos outras coisas que são acrescentadas também, a confusão de línguas e a dispersão naquele momento também, lá em Gênesis 11, de 1 a 9, os efeitos da queda também, que são o sofrimento na maternidade, a dificuldade no trabalho, a morte. E assim, meus amados, nós poderíamos continuar falando muito a respeito dessas maldições de Gênesis de 1 a 11 para os irmãos. Mas nós vemos claramente com tudo isso um contraste entre estas maldições que eu acabei de falar para os irmãos e as promessas feitas a Abraão. Né? E fique claro para os irmãos, eu repito, já falei, que são promessas que se cumprem não de imediato, mas no tempo estabelecido por Deus. Porque Abraão, ele foi chamado aos 75 anos, como eu falei para os irmãos, e teve o início do cumprimento das suas promessas 24 anos depois. Nós já mencionamos isso para os irmãos, ou seja, aos 99 anos. Como vimos, meus amados, como nós vimos também, meus amados, as promessas de Deus, elas não foram anuladas pelas falhas de Abraão. Ele cometeu muitas falhas, mas as promessas de Deus, elas não foram anuladas pelas falhas que ele cometeu. Isso é um exemplo para nós. Nós também podemos falhar, né? Por quê? Porque as alianças que foram firmadas e feitas ali foram alianças perpétuas. Perpétuas, meus amados irmãos. Sem ter fé é impossível agradar a Deus, conforme nós vemos em Hebreus 11:6. Isso fica muito claro. Portanto, estes nossos estudos nos chamam para sair da nossa zona de conforto e aprendermos a buscar de fato a Deus. Porque a verdadeira fé, meus irmãos, ela exige de nós atitude. Não são apenas palavras, não é eu falar que creio, não é eu falar que acredito ou que eu tenho fé. Né? Quem confia em Deus, meus irmãos, vive da promessa que ele fez aos seus filhos e não das aparências que nós queremos que os outros tenham sobre cada um de nós. E assim nós somos herdeiros e frutos da fé de Abraão. Isso fica muito claro para nós aqui. E nós somos chamados para viver e transmitir a todos esta bênção. Nós temos essa missão, não é para nós apenas, não. Nós temos que levar isso para as outras pessoas, é cumprir o ID, como nós falamos muito nas nossas aulas passadas. Né? Mas nós vemos em Gênesis de 1 a 11 ali, muitos exemplos de infidelidade. Né? Porém, quando nós chegamos no capítulo 12, nós nos encontramos com relatos sobre Abraão.
ele é descendência de Noé, e nós nos deparamos com um contraste muito grande. Nós já falamos sobre isso, porque a fé levou Abraão a atender o chamado divino de se entregar verdadeiramente a ele, né, a Deus, e ele fez isso a partir de uma jornada, mesmo sem saber o seu destino exato. Já falamos sobre isso. A sua obediência, meus irmãos, ela não foi teórica, ela foi prática, ela foi imediata. E assim ele rompeu com o passado para viver o propósito, para viver uma novidade de vida. Irmãos, quem ama a Deus, obedece. João 14,15 diz que é melhor obedecer do que sacrificar. Nós vemos isso também em 1 Samuel 15, no versículo 22. E assim, meus amados, obedeceu Abraão, que mesmo sem enxergar o caminho completo, deu aquele primeiro passo. Deu aquele primeiro passo. Mas ocorre que ele falhou também. Ele começa desobedecendo a Deus quando ele decide levar a Ló junto com ele. Porque Deus disse para ele o quê? Sai da tua parentela. Parece até algo bobo, né, irmãos, falar uma coisa dessa, mas isso lhe trouxe muitas consequências. Trouxe para ele o conflito entre os seus pastores e os pastores de Ló, lá em Gênesis 13, no versículo 7. Houve também uma separação muito dolorosa lá em Gênesis 13, versículo 8 e 9, quando ele se separou de Ló. Irmãos, a escolha de Ló por Sodoma lhe causou também problemas futuros. Houve até uma destruição em massa que ele participou, que ele passou ali, Gênesis 13, 10 a 13. E entre estes erros e acertos que nós apresentamos aos irmãos aqui neste estudo, nós aprendemos, ou devemos aprender, a confiar no Senhor. Nós precisamos confiar no Senhor. E não podemos confiar no nosso próprio entendimento. Provérbios 3, 5 e 6 nos traz dessa maneira. Lembre-se sempre que tudo o que semearmos, nós colheremos. Gálatas 6, 7 nos fala também sobre isso. E que um detalhe, apenas um detalhe, pode atrasar o propósito de Deus para a sua vida, para a minha vida, como fez na vida de Abraão. Agora vejam, meus amados, que Abraão, embora chamado para Canaã, ele parou em Harã. Olha, um detalhe, ele parou ali em Harã, ele estabeleceu ali residência. Um lugar que seria apenas de passagem ou de transição virou o quê? Virou uma acomodação para ele, ele passou a morar ali. E como é que a gente pode afirmar isso? Porque ele ficou ali até o falecimento do seu pai, Terá. E só após isso ele retoma o caminho a Canaã, conforme nós vimos nos versículos de 1 a 4 do texto que nós estamos estudando, bem como também lá em Atos 7, no versículo 4. E se nós olharmos para Hebreus 12, 1, fica mais claro ainda, meus amados. Lá diz que nós que também estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, devemos deixar de lado todo o peso. Todo o peso, nós temos que ir em paz, leves. Então nós temos que deixar de lado todo o peso e o pecado que tão de perto rodeia a cada um de nós. Nós devemos nos afastar do pecado. Nós devemos correr com paciência a corrida que está proposta diariamente a nós. Diante de nós, proposta diariamente diante de nós por Deus. É desta maneira. Irmãos, nem sempre, que foi o que aconteceu com Abraão, por isso que eu preciso mencionar aqui, nem sempre Deus nos leva direto ao nosso destino. Às vezes nós somos testados em nossa disposição de continuar nesta caminhada. E assim como aconteceu com Abraão, onde vemos que ele obedeceu, mas não perfeitamente, ele ouviu, mas não carregou ainda vínculos que ele ouviu, mas ele carregou ainda em si vínculos que ele precisava deixar, fica muito claro
que esse caminho que ele fez, que ele se manteve, que ele se firmou, que ele continuou, foi através da fé, embora todos esses erros. Né? Embora todos esses erros, meus amados, ele continuou com fé e pela fé, mas enfrentou pausas, ele enfrentou ajustes, enfrentou aprendizados, como nós também enfrentamos no nosso dia a dia. Nós precisamos parar de reclamar e buscar um relacionamento mais íntimo, mais próximo com Deus. Isso que eu estou expondo aqui fica claro a todos nós. Fica claro, né? Para nós. Nós precisamos prestar atenção em todas as lições que nós estamos recebendo aqui hoje, como o fato de que a obediência, mesmo que a princípio não seja uma obediência radical, nós devemos sim nos manter em frente. Nós precisamos dar esse primeiro passo e a partir daí prosseguir. Né? E prosseguir sempre entendendo que pequenos desvios, meus amados, podem gerar grandes consequências. Muito cuidado com essas coisas. O que parece inofensivo pode trazer grandes conflitos. Nós precisamos aprender isso. No caso de Abraão, levar Ló com ele, teve muitas consequências. Nós percebemos também, durante o que nós já explicamos e conversamos hoje, em toda a perícope desse texto que nós estamos estudando, que nem toda a parada é o nosso destino final. Ele foi a Harã e não era o seu destino final ali. Harã não era o propósito, era apenas parte deste processo. Às vezes você está indo, você se encontra confortavelmente no lugar, mas não é aquele lugar para o qual você foi chamado. Só que ali em Harã se tornou um local de fixação por um longo período para eles. E assim eles falharam nesta relação com Deus. Mas, mesmo com falhas, Deus continua direcionando, ou seja, guiando Abraão. Portanto, irmãos, Deus chama, nós respondemos. Nós falhamos, Deus ajusta. Nós paramos, Deus vem e reacende aquela chama, aquele chamado em nós. Nós precisamos entender que nós devemos andar sempre sob a direção de Deus, em oração, buscando Ele em oração, nos tratando, nos preparando cada vez mais, nos relacionando com o Espírito Santo. E é assim que Deus cumpre a sua promessa. Nós vemos isso lá em Provérbios 24:16, que diz que o justo cai 7 vezes, né? Só que ele se levanta. Portanto, meus irmãos, saia quando Deus mandar sair. Não carregue o que Deus pediu para que você deixe. Jamais transforme paradas estabelecidas em moradias. Não faça isso. Continue a sua caminhada, mesmo após as falhas que são cometidas. Nós somos seres humanos. Nós somos seres humanos, meus irmãos. É dessa maneira. Mesmo cometendo falhas, nós devemos continuar nesta caminhada com Deus. Cair em arrependimento, nos entregarmos a Ele, orarmos a Ele, pedir pela sua misericórdia e prosseguir. Porque o mesmo Deus que chamou Abraão e preservou ele mesmo diante de erros que ele cometeu, é o Deus que te chama, é o Deus que te chamou, é o Deus que te sustenta, que te corrige e que te leva até o propósito final, desde que você ouça e obedeça. Você errou, você volte arrependido, busque a misericórdia de Deus, ouça novamente e cumpra-se a vontade de Deus. Nem no caso ali, o destino de Abraão era Canaã. É Canaã. Este é o lugar prometido por Deus e ele representa o centro da vontade de Deus. Não era Harã. Mas mesmo assim havia ali em Canaã, vejam bem, meus irmãos, mesmo assim havia ali em Canaã povos estranhos, havia ali instabilidade, havia ali insegurança, e este alerta é para nós também, meus irmãos.
o contexto de tudo vai apresentando para nós coisas que vão nos ensinar a trilhar esses caminhos. Salmo 34, 19 diz que o justo passará por aflições. Lá em João 16, 33 também. Portanto, estar no lugar certo, meus irmãos, ele estava em Canaã. E estar no lugar certo, meus irmãos, voltando, estar no lugar certo não elimina as lutas, mas mostra a nossa obediência e a nossa dependência de Deus. Ali em Canaã, meus irmãos, havia fome, conforme nós vemos em Gênesis 12, no versículo 10. E este, meus irmãos, foi o primeiro relato de fome que ocorreu nas Escrituras Sagradas. E acontece ali, no lugar da promessa, em Canaã. Amados, nós precisamos aprender que em certos casos Deus permite a fome. Para quê? Para nos ensinar dependência. Nós vemos isso lá em Deuteronômio 8, no versículo 3. Agora, certo é que, conforme os Salmos 37, versículo 12, versículo de 18 e 19, o Senhor, ele conhece os dias dos retos e a sua herança será para sempre. Eles não serão, os retos não serão envergonhados no tempo do mal. E nos dias de fome eles serão satisfeitos. É dessa maneira que traz esse texto para nós. Em muitos casos, amados, a fome não é a ausência de Deus, é um instrumento de formação espiritual. Porque como nós já mencionamos, ele levantou, ou seja, quando se fala levantar, se fala em usar, né? Altares, um em Siquém e outro lá entre Betel e Ai. Nós já mencionamos isso para os irmãos nessa aula de hoje, inclusive. Já mencionamos sim, mas voltando, devido à fome, desceu ali Abraão ao Egito, um lugar onde os recursos eles eram apenas humanos, uma terra de idolatria, e existiam ali muitos deuses, né? Ali havia mais confiança no visível do que no invisível, no Deus do impossível. Havia uma idolatria absurda, fora do normal. E na Escritura, meus amados, não há registro de que Abraão orou para se deslocar até o Egito. Ele foi compelido a ir para o Egito. Ele foi assim num impulso pelo sofrimento pelo qual ele estava passando. Ali não há o registro da oração, não há o registro de que ali se propiciou altares ao Senhor antes dessa decisão. Não há registro de nada disso. Abraão simplesmente reagiu à pressão da fome. E nós, meus amados irmãos, que aqui estamos vivendo um período um tanto quanto diferente, mais propício, nós não podemos jamais agir sem estarmos buscando o posicionamento de Deus em nossas atitudes. Nós temos que pensar muito sobre o que nós estamos fazendo. Nós temos que estar verdadeiramente aos pés de Jesus e direcionar a nossa vida, direcionar a nossa vida de acordo com a sua palavra, com o seu ensinamento. Nós percebemos ali que ir para o Egito foi uma decisão equivocada pelo resultado que aconteceu. Mas mesmo assim Deus o preservou em sua casa, demonstrando a real ligação entre a sua graça e as promessas abraâmicas feitas. Lembre-se sempre que, embora todos os problemas, Abraão estava sob a direção e proteção divina. Embora essa precipitação para ir ao Egito, Deus ele estava com ele. Não se esqueça nunca, meus amados irmãos, que Deus ele nos prova para nos fortalecer na fé. Muitas provas são para o nosso fortalecimento, para que nós fortaleçamos a nossa fé, porque nada, meus amados, conforme diz a Escritura Sagrada, pode nos separar do amor de Deus. Irmãos, nós precisamos aprender a orar e buscar a Deus para tudo. Inclusive, lá em
Isaías 31, no versículo 1, Deus repreende Judá por buscar apoio militar lá no Egito. Judá ali optou por alianças humanas ilusórias, então ele foi repreendido por Isaías. Nós vemos também no Salmo 121, no versículo 1 e 2, que diz, né, que o socorro para nós, que somos servos e filhos verdadeiros de Deus, ele vem através do Senhor. Por isso não se precipite em momento nenhum, ore a Deus, busque a sua voz. Mas, entretanto, porém, né, Abraão foi ao Egito precipitadamente. E vemos que Sara, mesmo com idade avançada, chamou a atenção ali de Faraó, porque ela era muito bela, mesmo já avançada em idades. E Faraó cobiçou a Sara e acabou levando ela para o palácio para tomá-la para ele. Só não o fez por interferência divina. Nós vemos isso em Gênesis 12, 17. Deus não permitiu que isso acontecesse. Colocou pragas, inclusive, sobre o faraó ali. E o faraó, meus amados irmãos, a cobiçou, e quis ter isso com ela de fato. Eu preciso me posicionar para os irmãos aqui, no sentido de dizer o quê? Que Abraão naquele momento, ele escolheu, ao invés da verdade completa de falar que ele era irmão de Sara, mas que também ela era sua esposa, ele escolheu uma mentira, porque ele temeu. Irmãos, quando o medo fala mais alto do que a fé, a verdade ela é comprometida. E não existe meia-verdade, que nem as pessoas costumam dizer. Não, ou é verdade ou é mentira, não existe meia-verdade. E assim, meus irmãos, o temor ele arma laços, como nós vemos lá em Provérbios 29 e 25. Nós cristãos, nós precisamos, mesmo diante do medo, diante de dúvidas, aprender a confiar no Senhor. Salmo 56, no versículo 3, nos fala isso. Mas vamos seguir em frente, não é verdade? Nós vemos também nos versículos de 14 a 17 que Abraão falhou, ele mentiu. Mas embora essas falhas e essa mentira, Deus permaneceu fiel à sua promessa. Conforme nós vemos, né, em 2 Timóteo 2, versículo 13, Salmo 10 também, versículo de 13 a 15, nós vemos a palavra ali que diz, não toqueis em meus ungidos. E qualquer dia nós precisamos estudar essa palavra, porque nós vemos um monte de pastor aí fazendo coisa errada, e quando alguém vai repreender, você não pode tocar no ungido do Senhor. Não é isso que quer dizer. Nós vamos fazer um estudo sobre isso a qualquer momento. Qualquer coisa me perguntem depois. Não vou interferir na nossa aula, senão já muda um pouco o nosso assunto e eu perco a síntese de tudo que nós estamos conversando aqui. Então esse não toqueis em meus ungidos, né, que nós ouvimos aí, não é bem como as pessoas, alguns pastores aí explicam, né? Vamos lá, voltando então, sempre, meus amados, nós devemos lembrar que sempre, nós devemos nos lembrar sempre que tudo deve ser apresentado a Deus em oração. Filipenses 4:6 diz essas coisas. Jeremias 33:3 também diz, clama a mim e responder-te-ei. É dessa forma. Meus irmãos, a oração, meus irmãos, ela nos mantém no centro da vontade de Deus, mesmo em tempos difíceis, mesmo em tribulações, mesmo que você não consiga falar, o Espírito Santo leva os seus gemidos inexprimíveis ao Senhor e você vai ser abençoado com Deus desde que você esteja em sinceridade de relacionamento, porque é vivendo na escassez, meus amados, que Deus revela a nossa estrutura espiritual. É nesse momento que Ele vai mostrar para nós mesmos e para os outros quem de fato nós somos. É o convívio com situações adversas que nos... É o convívio com situações adversas, com situações que nos contrariam como homens, né, que mostra quem de fato nós somos espiritualmente. A fome ali revelou uma fé ainda em crescimento em Abraão, mas ainda assim fé.
E nós precisamos entender que o atalho tomado por ele nem sempre é uma direção divina, meus irmãos. Não permita que dúvidas, não permita que medos comprometam a verdade, porque Deus ele é fiel. E apesar das nossas falhas, ele intervém, ele corrige, ele preserva o seu propósito dentro de cada um de nós. Abraão, ele estava no lugar certo, mas enfrentou a fome. Ele recebeu a promessa, mas ele sentiu medo. Ele conhecia Deus, mas tomou decisões precipitadas. E ainda assim, Deus não desistiu dele. Precisamos, no momento de fome, subir no altar. Quando chegar esse medo, nós precisamos aprender a confiar em Deus. E quando essa pressão apertar a cada um de nós, nós devemos aprender a não fugir, mas permanecer e orar. Porque o segredo não é você nunca errar. O segredo é você sempre voltar para Deus e continuar caminhando pela fé. Lembrem-se, nós somos seres humanos e erramos. E Deus é o suficiente para restituir a nós, senhores, restituir a cada um de nós, senhores, esta relação, desde que nós ouçamos, obedeçamos e nós voltemos a essa relação com Ele a cada momento de fraqueza de nós como seres humanos. Nós não podemos ser reincidentes, que, meus irmãos, isso desqualifica um cristão. Nós precisamos nos preservar, porém, se nós cairmos, nós teremos um advogado que intercederá por cada um de nós. Amém? Esta foi a nossa primeira aula. A nossa próxima aula, ela vai ser muito importante também, porque ela vai falar sobre a fé de Abraão, vai falar sobre a fé de Abraão, a fé de Abraão nas promessas de Deus. Essa vai ser a nossa próxima aula. Então nós vamos a cada dia caminhando nesse sentido e aumentando cada vez mais o nosso conhecimento e nos aprofundando. Então, se você sentiu que faltou alguma informação hoje, é porque ela provavelmente virá na próxima aula, e se sentir falta nessa e na próxima, provavelmente virá na outra. Serão 13 aulas maravilhosas falando sobre Abraão, Isaque e Jacó, meus irmãos. Ou seja, os homens dos quais o mundo não era digno. É desta forma. Que Deus abençoe, que você tenha uma semana maravilhosa junto aos seus, cheia de saúde, paz e comunhão.